Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na última aula a gente começou a ver alguns algoritmos de escalonamento de processos e vimos algumas métricas que são utilizadas nos algoritmos para decidir qual que o processo que vai executar ou não, para definir algum tipo de prioridade. A gente viu o algoritmo FileCome FileServed, vimos o Shortest Job First e depois algoritmos que são baseados em prioridade. A gente viu que quando tem prioridade a gente pode ter a situação de inanição e para resolver a inanição a gente tem algumas soluções como, por exemplo, usar um mecanismo de aging, que os processos vão ganhando prioridade, aumentando a sua prioridade conforme o tempo passa e eles estão ainda na fila de pronto. Também a gente vê algumas diferenças quando o escalonamento ele tem suporte à preempção e não. Então nessa aula a gente vai continuar a ver alguns algoritmos e o primeiro que a gente vai ver é o Round Robin. O Round Robin ele é bem similar ao FCFS, só que com preempção de tempo, ou seja, o primeiro processo que entra na fila de prontos, ele vai ser selecionado, só que ele não vai executar até ele finalizar todas as suas instruções. Ele vai, em algum determinado momento, sofrer uma preempção. O sistema operacional ele vai definir um tempo, que a gente chama normalmente de quanto, e esse tempo ele vai determinar o quanto tempo o processo ele pode rodar sem nenhuma preempção, sem nenhuma interrupção. Tá? Então, nesse tempo do quanto o processo vai rodar, depois ele volta para a fila de prontos, e aí o próximo processo que entrou na fila, ele vai ser selecionado para rodar. Então, com base nesse algoritmo, todos os processos na fila de prontos eles vão ter a oportunidade de usar a CPU por um tempo que é igual ao quanto. E aí, no momento que todos os processos executam, aí o próximo processo a ser escalonado vai ser novamente o primeiro que entrou na fila. E aí a gente tem esse esquema de fila circular. Então cada processo ele vai ter oportunidade de executar e aí volta novamente para o primeiro processo. Então com o Round Robin ele tenta prover a justiça, onde os processos eles vão ter sempre a oportunidade de ser alocado na CPU. E aí a gente tem algumas características no quanto que é selecionado pelo sistema operacional. Se o quanto ele for muito grande, aí ele vai ser mais próximo ao algoritmo FCFS, porque com o quanto muito grande, significa que o processo vai executar todas as suas instruções de uma única vez e sem ocorrer a preempção. Então isso aí seria mais similar ao algoritmo de fila que a gente viu. Se ele for muito pequeno, a gente vai ter toda hora a preempção acontecendo, vai ter muitas trocas de contexto. Então a gente vai ter um maior overhead se esse quanto ele for muito pequeno, porque toda hora você vai precisar fazer aquela chamada de sistemas para fazer a troca de contexto, isso tem um custo além da execução do programa. E aí, para fazer essa avaliação do quanto, vai existir um hardware que ele vai estar contabilizando sempre que um processo ele for escalonar na CPU. Então, ele é sempre zerado no momento que é feito o escalonamento. Deu o valor do quanto, ele vai rodar novamente o algoritmo para saber qual que é o próximo processo a ser alocado na CPU. E aí, como é que fica aquelas medidas que a gente viu na última aula? Se houver N processos na fila de prontos, com o quanto que, a gente vai ter que cada processo ele vai esperar no máximo n-1, que é a quantidade de processos menos ele, vezes o quanto. Então, todos os processos eles vão ter mais ou menos o mesmo tempo de espera para poder executar e finalizar todas as suas instruções. E o processador ele vai ter a velocidade de 1 sobre n, ou seja, ao invés de você executar tudo de uma vez, você vai executando aquela parcela proporcional ao processo. Então, isso significa que o processo 1 ele começa sendo alocado e fica rodando durante Q segundos, Q unidades de tempos, depois ele é parado e quando todos os demais processos rodarem, ele vai executar novamente, rodando mais Q unidades de tempos. Então a gente percebe que quanto mais processos a gente tiver na fila de prontos, mais demorado vai ser para finalizar um processo, porque todos os processos eles vão estar rodando. Essa abordagem ela não se sai muito bem se a fila de prontos estiver muito grande. Os processos que são críticos eles vão demorar muito a executar, a terminar a sua execução. Então aqui vamos ver como é que o algoritmo funciona. A gente vai considerar que o valor do quanto vai ser 2 unidades de tempos. Para facilitar, vamos sempre mencionar segundos, tá? Que eu acho que fica mais fácil da gente entender esse algoritmo. E aí a gente vai ter os processos A, B e C, e ele já vai ter essa duração de pico dele de 9 segundos,
para o processo A e B e C vai demorar 3 segundos. Então, inicialmente, o primeiro que entrou na fila de pontos, ele vai ser o primeiro a ser selecionado. Então, o A, ele foi o primeiro a ser selecionado, entrar na fila de pontos, ele vai ser selecionado, e aí ele vai rodar o valor do quanto, né? Vai rodar esses 2 segundos. Aí, depois que ele rodou 2 segundos, vai ter a preempção, que vai colocar o próximo processo depois que entrou depois do A. E o próximo processo vai ser o B. Então aqui repare, né, que o B agora ele é a cabeça dessa lista encadeada, né? E aí o C agora está apontando para o A, para saber qual vai ser o próximo depois que o C executar. E aqui o A, que tinha 9 segundos, já rodou 2 segundos dele, agora tem 7 segundos. Então o próximo ciclo a gente vai ter o B rodando aí mais 2 quantos, aí depois sofre a preempção e tem essa alternância novamente. Então agora o C ele vai ser a cabeça dessa lista cadeada e aqui faltou a setinha, o A ele vai estar ligando ao B porque ainda falta mais 1 segundo para o B executar. Então, seguindo o nosso algoritmo, o C vai ser selecionado. Então aqui na verdade a gente vai ter essa seta apontando do A para o B e aí o C vai ser selecionado para executar, rodou aí 2 segundos, vai sofrer novamente a preempção. E aí a gente vai ter essa nova ordem, né? A gente voltou com a ordem da fila original. Depois de B e C executar, o A ele pode ser escalonado novamente. E aí ele vai rodar mais 2 unidades de tempos, sofre preempção, o B vai rodar novamente, e aí o B ele finaliza, porque ele só faltava mais 1 segundo para terminar sua execução. E aí depois a gente retira ele da fila de prontos, né? E a gente vai rodar o C, que também só faltava mais 1 segundo, e por final a gente vai ter somente o processo A, e aí ele vai poder rodar até finalizar todo o seu processo, né? Rodou aí 2 unidades de tempo, depois mais 2 e depois mais 1 unidade de tempo, e aí finalizou a execução desses 3 processos. Então, o Round Robin ele é utilizado para fornecer essa justiça. De todos os processos, eles vão ter a oportunidade de executar um pouco durante um intervalo de tempo. O próximo algoritmo que a gente vai ver é a filas em vários níveis. Ou seja, a gente pode ter mais de uma fila de prontos e cada fila de prontos ele pode ter diferentes prioridades. E aí, dependendo de qual é a prioridade do processo, o processo ele vai ser colocado naquelas filas com maiores prioridades ou não. Aqui a gente tem uma ilustração do tipo de filas que a gente pode ter. A gente pode ter processos de sistemas, que eles só vão ser armazenados numa fila específica, que seria aí com a prioridade mais alta. Podemos ter uma fila de processos interativos. Aí a gente pode dividir isso, aqueles processos interativos com edição, processos que rodam em batch e aqui processos de estudante. Isso aqui são exemplos de como um sistema operacional poderia ser configurado para rodar usando filas de vários níveis. E aí a gente vai definir prioridades dessas filas. Então, processos críticos eles vão ser alocados naquelas filas com maiores prioridades. Os processos eles vão ser alocados em uma fila de acordo com algum critério e a gente vai ter diferente prioridade da fila, o que faz com que os processos com as filas com maiores prioridades eles consumam mais tempo na CPU e eles executem mais rápido, e executem primeiro. E aí um processo de uma fila, ele só vai poder ser executado se não tiver mais processo nas filas mais prioritárias. E aí ele vai rodar de acordo com o algoritmo da sua própria fila. Ou seja, todas essas filas podem ter algoritmo de escalonamento diferente. Pode ter esses algoritmos que a gente estudou desde a última aula e o que a gente viu nessa aula. A gente pode ter uma fila que é baseada no algoritmo de Round Robin, outra fila que utiliza esquema de prioridades, a outra que tem o FCFS e assim por diante. A gente vai ter vários algoritmos sendo implementados em filas diferentes. E aí a gente pode também ter o suporte à preempção, que é quando a gente tem aquela parada do sistema operacional para tentar colocar um outro processo para rodar. E também a gente vai ter a divisão do tempo entre as filas. Se a gente tiver filas com a mesma prioridade, a gente vai ter que ter um critério para saber qual é a fila que a gente vai escolher, e aí a gente pode ter um mecanismo de preempção para estar alternando essas duas filas, a execução do processo dessas duas filas que tenham a mesma prioridade. A gente pode ter também filas com retroalimentação em vários níveis. Então isso aqui é a ideia de você conseguir migrar, trocar um processo de uma fila para outra.
Nesse exemplo, a gente vai ter 3 filas, um com o Round Robin com ponto igual a 8, o segundo é o Round Robin com ponto igual a 16, e esse terceiro é o FCFS. Então, imagine que, inicialmente, o processo seja alocado nessa primeira fila. E aí, de acordo com algum critério, conforme o tempo vai passando, você pode ter alguma lógica para estar migrando o processo do quanto 8 para o quanto 16. Então imagine lá que o processo ele é muito crítico e ele tem um tempo de execução alto. Então ele começa executando essas primeiras 8 unidades de tempo, e aí de acordo com algum critério você pode mudar ele para ele passar mais tempo executando na CPU. E aí poderia migrar ele para essa segunda fila, onde ele executaria sempre 16 unidades de tempo. E assim sucessivamente. Então isso aqui é uma evolução da técnica de fila de vários níveis. E os processos eles podem migrar, e aqui alguns exemplos de como poderia fazer essa migração. A gente poderia ter uma situação onde os processos interativos eles seriam mais prioritários, e aí a gente poderia então colocar processos de maior pico em CPUs em filas menos prioritárias. Então, sempre quando a gente começasse a executar e tivesse processos que não fossem interativos, a gente poderia colocar esses processos nas filas mais prioritárias. Conforme vai surgindo processos interativos, então o escalonador ele vai migrando esses processos nas filas mais prioritárias para menos prioritárias, né? Esses processos que têm um maior tempo de duração, e coloca nas filas prioritárias os processos interativos. Então isso aí seria um exemplo de como essa migração pode ser feita. E aí a gente vai ter o problema de inanição, porque a gente vai ter prioridades, e a técnica de aging, né, o envelhecimento, ele também vai ajudar a mitigar a inanição, evitar a inanição. E aqui alguns parâmetros que a gente vai ter: a gente vai saber a quantidade de filas, o algoritmo de cada fila, e os critérios de migração. A gente pode ter a de migração de uma fila de menor prioridade para maior prioridade, e ao contrário, a de maior prioridade para menor prioridade. Então a gente tem todos esses esquemas que a gente pode fazer para tentar fazer o escalonamento mais eficiente possível. Então essa aula a gente finalizou com os algoritmos de escalonamento de processos. Existem vários outros que foram desenvolvidos para situações mais específicas, para lidar com processadores multicore e outros diferentes tipos de arquitetura, e cada sistema operacional ele tem o seu próprio escalonador, que é um pouco mais elaborado, e são baseados nesses que a gente estudou na nossa aula. Na próxima aula a gente vai começar a introduzir o conceito de sincronização. Então vou ficando por aqui. Até mais, pessoal!